Um dos destaques, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, fala agora em visita à Moldávia. A gente vai acompanhar um trechinho aqui na programação da CNN. Vamos ouvi-lo. Defendem valores democráticos e a Moldávia é um exemplo muito bom de uma democracia que está no momento certo, com a visão certa e com determinação. Essa parceria entre nós é feita com interesses e valores em comum. Nós somos gratos à Moldávia pelos 30 anos de amizade e estamos ansiosos pelos próximos 30. Em nome do povo americano, eu agradeço novamente pela generosidade com os refugiados ucranianos nesse momento urgente para a democracia e paz. Obrigado. Mulțumim, domnule secretar de stat. Colegi, o să luăm câte două întrebări, două de la presa. Colegas, agora nós responderemos perguntas dos representantes da imprensa da Moldávia e da mídia. Então vamos começar com a mídia de Moldávia. Radu Osip of the Public TV Moldova. I have a question for both Ms. Maya-Sandu and Antony Blinken. Uma pergunta. Nos primeiros 10 dias da guerra, a Moldávia recebeu a maior quantidade de refúgios da Ucrânia. Aqui na República de Moldávia, nós temos um esforço tremendo para acomodar esses refugiados no nosso país. Então, o que a comunidade internacional pode fazer para ajudar diretamente essas pessoas e para combater essa guerra na Ucrânia? Nós iremos continuar a auxiliar todas as pessoas que precisam fugir da guerra. Isso, de fato, é um desafio e é por esse motivo que nós solicitamos uma assistência internacional, assistência financeira também, para que nós possamos auxiliar essas pessoas. Em segundo lugar, nós precisamos de mecanismos claros para poder canalizar e direcionar esses refugiados adequadamente conforme eles vão entrando nas fronteiras do nosso país. Então, são duas demandas que nós temos. Além disso, existe a questão do conhecimento dos especialistas que estão envolvidos na gestão dessa situação. Pessoas que sabem lidar com refugiados. Nós nunca enfrentamos uma situação como essa, então precisamos desse suporte. Esses são os elementos de assistência mais importantes que nós esperamos da comunidade internacional e também dos nossos parceiros. Eu concordo com a fala da presidente. Existe um grande esforço acontecendo atualmente envolvendo países de todo o mundo para apoiar os refugiados que estão entrando da Ucrânia e principalmente nos países vizinhos, como a Moldávia, como a Polônia e outros países que são aqueles que respondem primeiro a essa crise. E na comunidade internacional nós temos um esforço coletivo para apoiar esses países e também para apoiar esses refugiados. Então nós temos as grandes organizações internacionais, incluindo as Nações Unidas, em particular, que está trazendo o seu conhecimento e os seus recursos. Como eu mencionei um momento atrás, o presidente Biden pediu ao nosso Congresso, por um apoio de emergência para incluir um suporte humanitário significativo para ajudar a Ucrânia a lidar com as consequências humanitárias dessa guerra, dessa agressão contra a Ucrânia, tanto no país em si, como também nos países vizinhos que estão recebendo esse fluxo de refugiados. Então, nós traremos o nosso conhecimento técnico para a mesa, iremos contribuir com isso para a República da Moldávia e também traremos recursos para ajudar a aliviar parte desse fardo que a Moldávia e outros países carregam. Uma pergunta para o secretário de Estado. Qual é a avaliação do senhor da solicitação da Moldávia para participar da União Europeia? Como que os Estados Unidos poderiam auxiliar nesse processo? Poderíamos esperar algum apoio para, de repente, fortalecer a nossa independência energética, que é vital para poder conquistar a verdadeira independência no país? Obviamente, eu não posso falar em nome da União Europeia, mas eu posso dizer que nós apoiamos com certeza essas aspirações europeias da República da Moldávia e nós vemos essa situação com muitos bons olhos. Essa é a vontade do povo da Moldávia e nós com certeza
Estamos de acordo com essa integração, mas, obviamente, esse processo depende da Moldávia e da União Europeia e dos seus países membros. Agora, quando se trata da independência energética, eu acho que isso é absolutamente crucial. Essa independência e essa segurança energética, de fato, é crítica para poder manter a soberania e a independência de uma nação. E é exatamente por isso que nós estamos trabalhando para apoiar a Moldávia nos seus esforços para criar uma diversificação energética maior. A gente faz isso com aportes financeiros para poder desenvolver alternativas. Nós fazemos isso com o conhecimento técnico. Nós temos um embaixador que é, inclusive, especialista nessas questões, então nós trabalharemos em proximidade com a Moldávia, como nós já fizemos antes, para ajudar a produzir uma diversificação energética maior, uma segurança energética maior para os próximos anos. Eu acho que isso é muito importante para todos os países, de fato. E nós sabemos bem também o que pode acontecer quando qualquer nação, e esse é o caso de muitos países, que têm uma dependência muito grande em outras nações. Então, isso é com certeza um foco do nosso trabalho juntos. E isso é algo que nós iremos fazer ativamente agora e nos meses e anos que se seguem. Vocês estão ouvindo o secretário de Estado Antony Blinken falando com a presidente Maia Sandu de Moldávia. Os Estados Unidos estão reforçando seu apoio para com os aliados nessa invasão da Ucrânia. Nós vamos continuar a ouvir essa coletiva de imprensa e trazer outras atualizações para vocês. Bom dia, sou Boris Sanchez e eu sou Caitlin. Antony Blinken, lá na Moldávia, acompanhado da presidente do país e trazendo esse apoio, aos seus aliados nesse conflito contra a Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia. Lembrando que o Blinken esteve ontem na Polônia, onde se reuniu com o ministro de Relações Exteriores e procurou trazer ali um apoio no que diz respeito à recepção de refugiados também para a Polônia e ainda se encontrou com o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia. A gente conversa agora com o nosso editor de internacional, o Diego Pavão, repercutindo essa presença do Blinken, que desde ontem, Diego, está ali no entorno dos países próximos da Ucrânia e trazendo esse apoio, tanto para a recepção de refugiados, quanto também para tentar assegurar alguma tranquilidade no que diz respeito a ações russas pós-Ucrânia. Não, Diego, bom dia para você. Bom dia, Nonato. Bom dia para quem acompanha a CNN. É isso, o secretário de Estado Antony Blinken começou essa viagem pelo leste europeu no dia 3 de março, na semana passada. Na verdade, ele não começou pelo leste europeu, ele começou ali em Bruxelas, na Bélgica, para participar de uma reunião extraordinária da OTAN, justamente debatendo a questão da guerra na Ucrânia, e depois ele passou aí por alguns países do leste europeu, Polônia, como você disse, ele ainda vai para a Lituânia e para a Letônia. É uma viagem importante aí para justamente unir essa parceria ainda mais entre os Estados Unidos e esses países que estão no leste europeu e que fazem parte da OTAN, uma resposta maior aí a esse conflito na Ucrânia. Essa visita à Moldova agora, pelo secretário de Estado, foi mais focada, está sendo mais focada na questão dos refugiados. A presidente do país, como você disse agora, a gente mostrou também, tem pedido um suporte maior da comunidade internacional sobre a questão dos refugiados, para acomodar todos esses refugiados. Ela disse, inclusive, que Moldova já recebeu 250 mil refugiados vindos da Ucrânia por causa da guerra, Nonato. Aliás, falando nisso, a gente vai voltar a ouvir aqui o secretário dos Estados Unidos, Antony Blinken. Ele continua falando a respeito dessa visita à Moldávia e a gente vai conferir o que é que ele está dizendo nesse momento. Estamos fazendo uma avaliação direta das necessidades ucranianas. Fazendo essa análise, nós podemos considerar o que os aliados podem fornecer. Nós estamos também pensando ativamente na questão dos aviões, das aeronaves que a Polônia pode fornecer para a Ucrânia e estamos considerando como nós podemos auxiliar caso a Polônia decida fornecer essas aeronaves. Não posso dar um prazo, mas eu posso dizer que estamos analisando isso com muita cautela. Yeah, thank you very much. Madam President,
Muito obrigado. Senhora Presidente, qual a senhora acha que é a implicação de segurança dessa invasão da Ucrânia para a Moldávia? E que medidas a senhora espera dos Estados Unidos em termos de apoio? E uma pergunta adicional, se possível, a senhora viu alguma mudança na presença das tropas russas aqui na região? E, secretário Blinken, o senhor foi muito claro em relação ao compromisso dos Estados Unidos com os países da OTAN, mas o senhor também deixou claro que os Estados Unidos não entrarão em combate direto. Então, nesse ponto de vista, quais garantias que os Estados Unidos podem fazer para a Moldávia em relação à segurança? Obviamente, nós monitoramos a situação nas regiões aqui com muita proximidade. Nós recebemos boletins de inteligência sobre todos os desenvolvimentos aqui da região, porém, esse é um assunto altamente sensível. Nós temos tropas da Federação Russa que estão destacadas aqui na região próxima de forma ilegal e não podemos confirmar nenhuma informação, não podemos comentar sobre a intenção dessas tropas em envolver-se em qualquer operação militar aqui na região. Então, claro que não é possível que nós possamos nos sentir totalmente seguros na região por conta dos acontecimentos recentes. Todos os ataques e a guerra na Ucrânia têm um impacto aqui. Então, a República de Moldávia está fazendo o melhor e o possível para garantir a segurança dos seus cidadãos. E além desse aspecto da segurança, existem outras implicações para nós. Existem implicações que estão no campo econômico. A República de Moldávia tinha uma relação muito próxima com a Ucrânia. Agora, todas as empresas, todos os agentes comuns que faziam parte desse ecossistema estão sendo afetados significativamente por conta da guerra, obviamente. Então, agora, é muito difícil estabelecer algum contato ou conseguir auferir algum resultado positivo na esfera econômica nesse momento. Então, na situação atual, como eu mencionei antes, isso requer um foco na situação dos refugiados, e isso aplica também uma pressão bastante grande na nossa economia. E, julgando pelos números que nós temos hoje em dia, nós temos um grande número de refugiados entrando no país. Então, essa, portanto, a presidente da Moldávia, Maia Sandu, conversando com Antony Blinken, que é um secretário de Estado norte-americano. O que a gente percebe, né, Diego, essa preocupação com a questão das pessoas que deixam a Ucrânia e vão para esses países. Lembrando que a Moldávia faz exatamente fronteira com a Ucrânia, né? Exato, é uma tentativa aí da Moldávia de tentar um apoio maior do Ocidente, da comunidade internacional no geral, para acomodar todo esse fluxo de refugiados, né? Como ela disse, é mais de 250 mil até agora que o país recebeu. Queria chamar a atenção, Donato, por um outro detalhe aí dessa coletiva de imprensa de agora há pouco, que a gente acompanhava. O secretário de Estado, Antony Blinken, falou sobre a questão dos aviões caça da Polônia, né? Ele foi perguntado sobre isso, ele disse que os Estados Unidos estão discutindo com a Polônia essa possibilidade desses jatos, desses aviões serem emprestados, né, serem colocados à disposição da Ucrânia no meio dessa guerra com a Rússia. Esse, inclusive, foi um pedido do presidente do país, presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de ter mais esse suporte militar, principalmente na questão aérea, em relação à guerra com a Rússia. Antony Blinken tem feito repetidos pedidos aí para que, por exemplo, fosse implementada uma zona de exclusão aérea no espaço aéreo da Ucrânia. Então, isso, com certeza, poderia, segundo especialistas, escalar o conflito aí ainda mais. Sem dúvida, Diego.